E aí, aqui é o Node, imagine só. No Halloween de 2019, na cidade de Haddonfield, o jovem Corey Cunningham é contratado como babá para cuidar do pequeno Jeremy Allen. Antes de irem para uma festa, os pais do garoto, Teresa e Roger, deixam comida na geladeira e instruções para Jeremy ir cedo para a cama. Após o casal sair, Corey tenta chamar o garoto para brincar com aviões de papel, mas Jeremy prefere passar a noite assistindo filmes de terror. Os dois então começam a ver O Enigma do Outro Mundo, mas o jovem acha o filme muito pesado e chama o garoto para fazer outra coisa. No entanto, Jeremy diz que vai continuar assistindo e não precisa de uma babá para ficar tomando conta dele. Irritado com o comportamento do garoto, Corey vai até a cozinha e pega uma faca para cortar um pedaço de bolo, quando escuta um barulho vindo da sala. Ao ir até lá, ele encontra o abajur caído no chão e Jeremy não está mais na sala. Preocupado com o garoto, Corey o procura pela casa inteira, mas não há sinal dele em parte alguma, e o jovem continua a ouvir sons estranhos pela casa. Ele então volta até a cozinha, apenas para ver que a faca ao lado do bolo desapareceu. Com os boatos de que o monstro Michael Myers continua solta, Corey teme o pior, até que escuta a voz do garoto, pedindo ajuda no andar de cima. O jovem então começa a subir as escadas e em um dos degraus encontra a faca de cozinha e a pega. Por fim, Corey vê o sótão aberto e entra para procurar Jeremy, mas a porta se fecha e ele fica trancado lá dentro. Tudo era uma brincadeira de Jeremy que, para assustar Corey, começa a dizer que Michael Myers irá pegá-lo. O jovem pede ao garoto para deixá-lo sair, mas ele não obedece, o que só deixa Corey mais desesperado, e ele começa a chutar a porta. Com muito esforço, Corey consegue abrir, mas Jeremy estava do outro lado da porta e com o impacto ele é empurrado para trás. No mesmo instante, os pais do garoto chegam em casa e veem Jeremy cair da escada, ficando gravemente ferido. Desesperado, o casal tenta salvar o garoto e ao olhar para cima, Teresa vê Corey assustado, com uma faca em sua mão. A noite de Halloween terminou da forma mais trágica possível para a família Allen, mas esta não é a primeira vez que algo assim acontece em Haddonfield. Mais de 40 anos atrás, Laurie Strode foi uma das únicas sobreviventes do ataque de Michael Myers, conhecido por muitos como a encarnação do mal. Após sua captura, ele passou décadas preso, até que em uma noite, quando iria ser transferido, Michael conseguiu escapar e voltou a atacar Haddonfield. Sabendo que ele voltaria algum dia, Laurie treinou seu corpo e mente para o dia em que o enfrentaria de novo. Quando esse momento chegou, ela o derrotou mais uma vez, porém Michael conseguiu escapar e eliminou mais moradores da cidade, incluindo Karen, a filha de Laurie. Agora ela e sua neta Allison moram em uma casa na cidade, com Laurie escrevendo um livro sobre tudo o que aconteceu. As duas tentam superar a ausência de Karen e ter uma vida normal, pois uma nova noite de Halloween se aproxima. Nesse meio tempo, Corey, que tinha sido preso após a morte de Jeremy, foi solto, pois o juiz considerou tudo um trágico acidente. Apesar disso, ele agora é um excluído da sociedade, que tenta ganhar a vida trabalhando no ferro velho de Ronald, seu padrasto. Em uma manhã, ele chega atrasado no trabalho de novo, mas seu padrasto lhe dá de presente sua velha moto. Com isso, ele espera que o garoto seja mais pontual, mas antes de poder usá-la, Corey terá que fazer reparos e deixar a documentação em dia. Enquanto isso, Corey segue com sua velha bicicleta e após o trabalho ele vai comprar uma garrafa de leite em uma loja de conveniência. Ao sair de lá, ele encontra um grupo de estudantes estacionando o carro e ao ver que Corey tem mais idade, Terry, o líder da turma, pede a ele para comprar umas bebidas. O jovem se recusa e o líder do grupo começa a provocá-lo, dizendo que o reconhece como o sujeito que eliminou o filho do casal Allen. Ao ouvir isso, Corey se enfurece e acaba apertando a garrafa de leite com força, quebrando o vidro com a mão e espalhando a bebida por todo o lugar. Terry então ataca Corey, mas Laurie aparece no local e manda o grupo ir embora dali. Os garotos não se intimidam e entram na loja, enquanto Laurie leva Corey ao hospital, mas antes ela o ajuda a furar o pneu do carro, para dar uma lição nos estudantes dementes. Minutos depois, os dois chegam ao hospital, onde Laurie apresenta o jovem à sua neta, uma das enfermeiras do local. Allison logo fica interessada no garoto,
e após fazer seu curativo, eles conversam, e Corey conta que trabalha em um ferro velho. Ao saber disso, ela diz que irá levar seu carro até lá, pois precisa consertar um problema no escapamento. Então, depois do trabalho, Ellison leva o carro até o ferro velho, e Corey vai encontrá-la com a sua moto nova. Ele aproveita a chance e lhe mostra como pilotar, mas os dois são interrompidos pelo padrasto de Corey, que o chama para mais um serviço. Por uma infeliz coincidência, o carro da vez é o de Terry, que veio com seu pai trocar o pneu furado, mas o sujeito não parece ser muito carinhoso com o filho. Corey então precisa voltar ao trabalho, mas antes Ellison o convida para irem juntos em uma festa no bar de Lindsay, uma amiga da família. O jovem diz que isso não é uma boa ideia, porém ela insiste e marca um encontro para os dois escolherem suas fantasias. Longe dali, Laurie está fazendo compras no mercado, quando encontra Frank, o xerife aposentado que prendeu Michael Myers anos atrás. Os dois ficam felizes com o reencontro e combinam de se ver outro dia, para colocar a conversa em dia. Laurie sai feliz do mercado, mas uma das moradoras chama sua atenção, dizendo que por culpa dela, sua irmã quase foi eliminada pelo monstro. A mulher a acusa de ter atraído Michael Myers de volta à cidade, e por isso ele atacou não apenas sua irmã, mas outros inocentes de Haddonfield. Apesar das acusações injustas, Laurie não tenta revidar, e apenas vai embora, se sentindo culpada por tudo o que aconteceu. Mais tarde, Ellison e Corey vão até a festa, com o garoto usando uma máscara para que ninguém o reconheça. Mesmo assim, a jovem garante que ficará tudo bem, e os dois se divertem juntos, dançando e tirando fotos. Pela primeira vez, Corey se sente feliz após anos de isolamento e até mesmo tira a máscara para tomar uma bebida. No entanto, ele é surpreendido por Teresa, a mãe de Jeremy, que o confronta pela perda do filho, dizendo ter certeza de que não foi um acidente. No meio da discussão, Ellison vai ver o que está acontecendo, mas Corey se sente mal pelas acusações e vai embora. A jovem vai atrás dele e tenta convencê-lo a ficar, pois também sabe como é ser alguém acusado injustamente por outras pessoas. Porém, diferente de Ellison, que é uma sobrevivente, Corey é tido como um monstro por todos e está melhor vivendo isolado. Ele então volta para casa sozinho, mas quando estava prestes a cruzar uma ponte, Terry e seus amigos aparecem outra vez. O garoto volta a provocar Corey, que tenta fugir, porém é impedido pelo grupo, que começa a chamá-lo de monstro. Corey chega ao seu limite e puxa uma faca contra o grupo, dizendo que Terry apenas o incomoda, pois seu pai não o ama. Essas palavras deixam o garoto irritado e ele empurra Corey de cima de uma ponte, o deixando inconsciente. Terry e seu grupo fogem dali antes que a polícia apareça, mas embaixo da ponte, alguém começa a puxar Corey pelas pernas e o arrasta para dentro de um túnel. Ao acordar, o jovem não faz ideia de onde está e tenta achar a saída, quando um braço surge de uma das aberturas e começa a pressioná-lo. Ele tenta se soltar, mas Corey descobre que está sendo atacado por ninguém menos que Michael Myers, usando sua velha máscara. O garoto está quase perdendo a consciência, mas ao olhar diretamente nos olhos do monstro, ele relembra as memórias do incidente com Jeremy. Para sua surpresa, Michael o deixa ir embora e Corey consegue fugir do túnel, ainda confuso com o que acabou de acontecer. Não fosse ruim o bastante, ao se virar ele se depara com um mendigo, que o segura pelos ombros e pergunta se ele viu Michael Myers. Corey tenta se soltar, mas o sujeito tenta atacá-lo com uma faca, obrigando o jovem a tomá-la do velho e atacá-lo para se defender. Com o mendigo caído sem vida na sua frente, o garoto atira a faca para longe e se apressa em voltar para casa. Chegando lá, sua mãe pergunta onde ele estava, mas Corey entra no banheiro sem falar com ninguém e limpa os ferimentos em seu corpo. De alguma forma, o contato com Michael Myers causou uma mudança em Corey, que após se limpar, parte para encontrar Ellison. Pouco depois, Laurie está escrevendo o seu livro, quando resolve fazer uma pausa e vai olhar pela janela. De repente, ela vê alguém parado atrás dos arbustos, olhando para ela da mesma forma que Michael fazia no passado. Assustada, Laurie sai de casa e vai ver quem é, quando subitamente Corey aparece atrás dela, perguntando por Ellison. A jovem surge logo em seguida e Corey pede desculpas pela forma como a deixou na festa. Ele também a convida para saírem juntos e os dois partem de moto pela estrada, porém Laurie ainda está nervosa ao perceber a estranha semelhança entre Corey e Michael Myers.
Minutos depois, o garoto leva Ellison para a casa da família Allen e mostra o local onde tudo aconteceu. Ele conta que foi um acidente, mas desde então a cidade de Haddonfield o deserdou e todos o chamam de monstro. A jovem se identifica com isso, pois sua família tem sido culpada pelo retorno de Michael Myers desde então. Embora ame a cidade, Ellison está cansada da forma como as pessoas a tratam, mesmo depois de sua mãe, Karen, também ter sido vítima do monstro. Após a conversa, os dois vão comer em uma lanchonete, quando de repente o policial Dan vai falar com Ellison. Os dois já foram namorados, mas o sujeito ainda tenta reatar a relação e convida a jovem para se sentar junto aos seus amigos. Ellison rejeita, mas o sujeito insiste e em um ataque de fúria, Corey se levanta e manda Dan ir embora. De início, o policial faz pouco caso do garoto, mas o olhar determinado dele o leva a mudar de ideia e ele deixa o casal em paz. Após esse incidente, Corey leva Ellison de volta para casa, mas antes de entrar ela se despede com um beijo. Por fim, Corey parte com a sua moto, sem desconfiar que Dan está lhe seguindo desde a lanchonete. Entretanto, ao invés de ir para casa, o garoto segue até o mesmo túnel embaixo da ponte, onde encontrou Michael. Dan acha isso suspeito e vai ver para onde ele foi, até que encontra uma barraca montada no chão. Ao olhar mais de perto, ele encontra o corpo do mendigo dentro dela, e logo em seguida, Corey o agarra com o casaco e derruba o policial no chão. Dan consegue se livrar e avança na direção do jovem, mas ele consegue fugir em direção ao túnel. O policial o segue e ao entrar no local, ele encontra Corey parado, com um sorriso sinistro em seu rosto. Logo em seguida, Michael Myers aparece e tenta render Dan na parede, mas o policial se livra facilmente e o derruba no chão com um chute. Corey então acerta Dan na cabeça com a lanterna, o agarra pelas costas e manda Michael finalizar o trabalho. Após anos de confronto com Laurie e os moradores de Haddonfield, o monstro já não tem a mesma força, mas ainda assim ele pega sua arma e acerta Dan repetidas vezes. Depois de ajudar Michael, Corey vai até a casa de Ellison pedindo a sua ajuda. Ao que parece, ele está se tornando outro tipo de pessoa e pergunta à jovem se ela também sentiu isso quando encontrou Michael Myers pela primeira vez. Ellison responde que não, pois ela não sobreviveu ao ataque sozinha, mas sim graças à ajuda de sua mãe. Ela diz que pode fazer o mesmo por Corey se ele permitir, e então o leva até o seu quarto, onde os dois permanecem à noite. Laurie logo percebe que sua neta está muito próxima de Corey, e isso só a deixa mais preocupada, pois o olhar dele a faz lembrar de Michael. Na manhã seguinte, Ellison vai trabalhar no hospital, ansiosa com o anúncio da sua promoção como enfermeira. No entanto, ela se decepciona ao saber que Dr. Manny deu o cargo para sua colega Debbie, com os dois tendo um relacionamento escondido. Mais tarde, o casal decide comemorar a promoção na casa do doutor, mas assim que Debbie vai ao banheiro se lavar, ela escuta o grito do médico do lado de fora. Assustada, ela vai ver o que houve, quando encontra um sujeito mascarado, atacando o Dr. Manny com um abridor de garrafas. O criminoso revela ser Corey, que corre na direção de Debbie, mas ela consegue fechar a porta na mão machucada do demente. Ela então se tranca dentro da casa, mas ao olhar para trás, ela se depara com Michael Myers, que avança em sua direção e começa a pressioná-la. A jovem tenta resistir, mas ele a ergue contra a parede e a finaliza, acertando seu corpo com a lâmina. Com mais esse ataque, Corey começa a gostar da situação e abraça o mesmo instinto monstruoso de seu mentor. Depois disso, ele novamente vai se encontrar com Ellison e a leva até o telhado da estação de rádio, onde costumava ficar todas as noites. No entanto, o casal é repreendido por Willie, o dono do local, que ao reconhecer os dois, os acusam de terem causado todos os problemas de Haddonfield. Corey se enfurece, porém Ellison o chama para saírem dali, dizendo que já não aguenta mais ficar naquela cidade. Para piorar, quando Corey volta para casa, sua mãe super protetora o repreende por ter chegado tão tarde e coloca a culpa em sua nova namorada. Em um ato impensado, ela expulsa o filho de casa por ciúme e bate em seu rosto, mas ao tentar se desculpar, Corey a rejeita e vai embora. Mais um dia se passa e finalmente é 31 de outubro e o Halloween chegou em Haddonfield. Sem ter para onde ir, Corey resolve ficar na velha casa dos Allen, mas ao acordar se depara com Laurie esperando por ele. A mulher conta que desde seu primeiro encontro com Michael Myers, aprendeu a reconhecer as diferentes origens do mal. Por essa razão, ela nota que algo ruim está crescendo em Corey e o manda ficar longe de Ellison para o seu próprio bem.
Após o aviso, ela vai embora, mas Corey não pretende desistir da garota e liga pra Allison, dizendo que eles precisam sair de Haddonfield esta noite. Após isso, ele volta com sua moto até o túnel e, ao encontrar Michael, o garoto diz que precisa de algo muito importante. Corey então parte pra cima de Michael, que apesar da sua força, é derrotado, e o jovem toma sua máscara, assumindo a identidade do monstro. Em outra parte da cidade, Terry e seus amigos estão saindo da loja de conveniência quando ele vê seu carro com a lataria riscada. O garoto tenta encontrar quem fez isso, quando vê Corey em sua moto, o olhando com cara de poucos amigos. Terry não pretende deixar isso barato e ao anoitecer ele e seu grupo vão até o ferro velho para dar uma lição em Corey. Chegando lá, Terry, Stacy e Margot vão procurar pelo sujeito, mas encontram apenas a sua moto estacionada. O garoto então vai chamar seu amigo, Billy, que continua no carro, mas ao se aproximar, ele encontra o jovem sem vida, com uma barra de ferro presa no seu olho. Logo em seguida, as garotas veem uma caminhonete reboque acender os faróis, e ele avança na direção delas, com Stacy fugindo pelos portões. Margot tenta fazer o mesmo, porém a caminhonete é mais rápida e passa por cima do portão, deixando a garota presa por baixo. Stacy se desespera e tenta ajudar a amiga, mas de dentro do veículo surge Corey, que se aproxima da garota com uma chave inglesa. Enquanto isso, Terry corre até o escritório do ferro velho e pede ajuda a Ronald, que pega suas armas no armário e vai ver o que está havendo. Ao se aproximar da caminhonete, ele vê Margot presa embaixo do carro e tenta ajudá-la, mas fica sem reação ao se deparar com Corey. Ao mesmo tempo, Terry pega a espingarda de Ronald e tenta acertar Corey com um disparo, mas Ronald fica na frente para proteger o enteado e é atingido. Terry se desespera ao ver o sujeito e seus amigos serem eliminados, mas ele encontra Margot ainda viva e tenta soltá-la. Para o seu azar, Corey, vestindo a máscara de Michael Myers, toma sua espingarda, o acerta com uma coronhada e o finaliza usando um maçarico. Não satisfeito, Corey elimina Margot destruindo sua cabeça com o pé e vai embora, levando junto o reboque. No caminho, ele resolve fazer uma parada em casa e ao encontrar sua mãe distraída em frente à TV, ele não pensa duas vezes e puxa uma faca em sua direção. Longe dali, Willie está apresentando o programa de rádio em Haddonfield e comenta a respeito dos boatos sobre a volta de Michael Myers. O que ele não esperava é que no meio da transmissão, Corey faria uma visita e em um ataque surpresa, ele bate a cabeça de Willie contra o seu equipamento até eliminá-lo. Sem ter ideia do que seu namorado está fazendo, Allison vai até a lanchonete, onde os dois marcaram de se encontrar para irem embora da cidade. Após vários minutos, não há sinal de Corey, e ela começa a suspeitar que algo ruim aconteceu a ele. Ao mesmo tempo, Lori descobre o plano da neta de fugir com o namorado e tenta ligar para ela, mas Allison não atende. Tendo perdido sua filha com sua neta prestes a deixá-la e todos da cidade a culpando pela volta de Michael Myers, Lori decide pôr um fim em tudo. Ela então abre um cofre em seu quarto e pega uma arma lá dentro. Segundos depois, o som do disparo é ouvido do quarto e alguém começa a se aproximar, mas ao entrar o sujeito se depara com Lori, que havia armado tudo, pois já sabia do intruso em sua casa. Ela então atira no invasor, que revela ser Corey usando a máscara de Michael, e os disparos o derrubam da escada. Lori então se aproxima do jovem, mas ao invés de eliminá-lo, ela descarrega a arma e o desafia a tentar atacá-la, provando assim a todos quem ele é de verdade. Corey então pega sua faca de volta, mas logo em seguida ele escuta o som do carro de Allison se aproximando. O jovem ri da situação, e em um movimento inesperado ele acerta a lâmina em seu corpo e cai no chão, gravemente ferido. Lori não entende por que ele fez isso e tira a faca do corpo dele, bem na hora em que Allison entra e vê seu namorado caído no chão. A sua avó tenta se explicar, mas a garota acredita que Lori o atacou e sai de casa em choque pelo que acabou de ver. Sem saber o que fazer, Lori cai no chão desolada, mas nota algo estranho ao ver a porta da cozinha aberta. Enquanto ela vai fechar a porta, uma mão misteriosa pega a máscara no chão e tenta alcançar a faca, porém Corey segura o seu braço para impedi-lo. Eis que o verdadeiro Michael Myers aparece e com sua máscara de volta, ele segura a cabeça de Corey com força e o finaliza com um ataque. Após isso, ele sai à procura de Lori, mas ela já notou a presença de Michael e se esconde na despensa. O monstro escuta um barulho do outro lado da porta e vai até lá, mas em um golpe surpresa, Lori ataca o demente com um extintor de incêndio. Uma luta se inicia entre os velhos rivais e apesar do esforço de Lori, Michael é mais forte e a
empurra contra a pia. Ele então ativa o triturador de lixo e tenta empurrar a mão dela lá dentro, mas Lori revida com uma cabeçada e foge até a sala. Ela então se arma com uma agulha de crochê, porém Michael a toma de sua mão e tenta atingir o seu rosto. Mesmo ferida, Lori consegue se soltar e pega uma faca na gaveta da cozinha, acertando a mão de Michael. O monstro tenta tirá-la, mas Lori usa seu corpo para prendê-lo à mesa e pega mais uma faca, atingindo direto no coração dele. Esse parece ser o fim de Michael Myers, mas ele ainda oferece resistência e usa seu corpo para empurrar Lori. No entanto, ela revida atacando sua outra mão, a deixando presa na mesa com a ajuda de uma frigideira. Por fim, Lori pega a maior faca que encontra na gaveta e após retirar a máscara do monstro, ela dá seu ataque final. Mesmo assim, a encarnação do mal ainda tem forças e ele retira uma das mãos presas na faca e tenta pressionar Lori. Após tudo o que passou, ela decide aceitar o seu destino, porém Allison aparece no último minuto e quebra o braço de Myers, salvando sua avó. Como golpe de misericórdia, Lori causa um ferimento em Michael e segura sua mão, enquanto observa o monstro em seus últimos momentos. Segundos depois, Frank e os outros policiais chegam ao local, após ouvirem os sons dos disparos na casa. Ao entrarem, encontram Lori e Allison junto ao corpo de Michael Myers, que finalmente foi derrotado. Porém, isso não é suficiente e Lori sugere levar o corpo dele pela cidade, que todos os moradores saibam que o mal de Haddonfield chegou ao fim. Então, com o corpo preso no carro, as duas o levam até o ferro velho, onde o povo da cidade o carrega em direção a uma máquina trituradora. Lori se encarrega de despejar o corpo da criatura, que é completamente destruído pela máquina, encerrando a existência de Michael Myers para sempre. Dias depois, a cidade de Haddonfield volta à sua rotina, após mais uma noite de terror no Halloween. Quanto a Lori, ela e Allison se reconciliaram e enfim pôde terminar seu livro, colocando um ponto final em sua história com Michael Myers. Pouco depois, ela recebe a visita do xerife Frank, que fez algumas compras no mercado e aproveita a chance para revelar seus reais sentimentos. Lori corresponde a isso e os dois se sentam em frente à varanda, podendo enfim colocar os assuntos em dia. Enquanto os dois conversam dentro da casa, ainda está a máscara de Michael Myers em cima da mesa. Ela continua a ser guardada como um lembrete a Lori de que o mal nunca acaba de fato, ele apenas muda de forma. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!